vamos a mais um episódio do AMABcast, o podcast da Associação dos Magistrados da Bahia. E eu vou receber nesse episódio o Dr. Hélio, médico radiologista, Relações Institucionais da Reddor no estado da Bahia, coordenador científico do Natijus. Dr. Hélio, que é um grande parceiro do Tribunal de Justiça, nós primeiro convidamos o senhor como uma forma de gratidão por todo o apoio, por tudo aquilo que o senhor tem feito ao longo dos anos que o senhor está à frente do Hospital Aliança, e essa parceria toda que o senhor tem com o Poder Judiciário, então é uma forma de gratidão, e também para ouvi-lo e para deixar os nossos associados informados acerca de tudo que eles podem usufruir do plano de saúde da Sul América em parceria com a Reddor. Então eu vou fazer várias perguntas para o Dr. Hélio, mas já vou começar agradecendo e pedindo que o senhor esteja presente para os nossos telespectadores. Olá pessoal, meu nome é Hélio Braga, eu sou diretor de Relações Institucionais na Reddor aqui na Bahia, sou médico radiologista do Hospital Aliança há 30 anos, sou vice-presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, diretor científico da Associação Baiana de Medicina e coordenador científico do Natijus. Eu queria agradecer inicialmente o convite para estar falando um pouco aqui com vocês, agradeço a Josélia, agradeço ao nosso presidente e amigo, desembargador Júlio Travessa, nosso vice-presidente e também amigo Elton Samir Mascarenhas. Então, para mim é uma honra poder falar com vocês, participar e interagir um pouco para ouvir vocês e compartilhar um pouco da nossa experiência, dessa amizade, desse laço de convívio fraterno que nós temos tido ao longo dos últimos anos. Doutor Hélio, vamos começar falando então acerca dos planos da Sul América e do que os magistrados têm acesso, principalmente qual que foi a distinção, qual que foi a inovação trazida pelo Aliança Star? O Aliança Star é um hospital premium, então a Reddor hoje tem 78 hospitais. Então, dos 78 hospitais, 6 são hospitais Star. Nós temos um em São Paulo, o Vila Nova Star, nós temos em Brasília o DF Star, tem uma maternidade em São Paulo também Star, temos em Recife o Memorial Star, temos no Rio o Copa Star, que foi o primeiro de todos, e aqui na Bahia o Aliança Star. Então é um hospital premium onde nós temos uma tecnologia avançada. Então, como exemplo, nós recebemos ano passado a melhor ressonância magnética do Norte e Nordeste. Recebemos no ano passado o melhor aparelho disponível no mundo da GE, que é a maior empresa de equipamentos médicos. Então, há um investimento grande em equipamentos, há um investimento grande na qualificação dos seus profissionais. Boa parte dos profissionais mais conceituados no nosso estado estão na Bahia e o Hospital Aliança Star é um hospital realmente que consegue congregar um acolhimento diferenciado, consegue dar tecnologia diferenciada, profissionais diferenciados e a partir daí nós temos também uma cozinha diferenciada. Nós temos um chefe com certificação no Guia Michelin, que é responsável pelas cozinhas dos hospitais Star, o que faz com que isso ajude bastante o paciente na sua experiência e que tenha realmente uma melhora mais rápida e assim poder ir para casa o mais breve possível. E os magistrados que possuem os planos da Sul América pelo tribunal, eles têm acesso ao Aliança Star, a todo esse aparato, e como funciona isso? Sim, na verdade hoje o Plano Sul-América dos magistrados, todos os magistrados têm acesso ao Hospital Aliança Star, ao Hospital São Rafael, cardiopulmonar, mas o Hospital Aliança Star já é, na verdade, um dos mais procurados pela própria magistratura, assim como outras grandes empresas que nós temos no nosso estado e outras grandes entidades. Então, todos os magistrados podem usufruir, já são clientes há muitos anos. Ao longo desses últimos anos, o Aliança conseguiu se consolidar como a maior referência entre os hospitais aqui da Bahia. Apenas como referência, o prêmio Top of Mind, onde pergunta às pessoas na rua qual é o hospital mais lembrado, pela 10ª vez consecutiva, o Hospital Aliança está recebendo o prêmio esse ano. O Hospital Aliança, uma revista americana, Newsweek, que é uma das mais conceituadas no mundo, ela perguntou a médicos que não podem trabalhar no Aliança. Então, todos os médicos e profissionais de saúde votavam nos hospitais, exceto o hospital que ele trabalhava. O Aliança foi eleito o melhor hospital do Norte, Nordeste e Centro-Oeste no Brasil. Então, é algo que ajuda a consolidar nossa marca, a reforçar o conceito do Aliança quando foi inaugurado há 34 anos atrás e que a Reddor fez novos investimentos agora e consolidou o mercado de saúde baiana, o mercado de saúde do Nordeste, do Norte e Centro-Oeste, como um dos grandes hospitais de referência do Brasil. Isso. Ô, doutor Hélio, tem alguma especialidade? Porque se eu perguntar para o senhor o que tem, o senhor vai ficar a noite toda aqui à tarde dela falando para mim. Mas tem alguma especialidade que o Aliança não ofereça? Oftalmologia. Então, assim, nós temos um oftalmologista que atende lá, mas nós não temos um serviço de referência em oftalmologia. Então, todas as demais especialidades, cirurgia cardíaca, cirurgia hepática, já fomos credenciados para fazer transplante de fígado, transplante de rim, otorrino, oftalmo, todas as diversas, exceto
cirurgias oftalmológicas que a gente atende o paciente da emergência, mas Entendi. nós não temos dentro do hospital, nós temos no centro médico oftalmologista que atende, professores muito bem conceituados na Universidade Federal da Bahia, mas que dentro do hospital nós não temos o serviço. Todas as demais especialidades Então são tem, delegadas. por exemplo, tem um atendimento clínico de emergência de oftalmologista, mas Isso. precisar fazer uma cirurgia de catarata ou uma cirurgia não tem essa possibilidade. Isso, nós acabamos concentrando essa cirurgia nos hospitais ligados à área de oftalmologia. Basicamente no São Rafael, que ainda tem um serviço de oftalmologia, mas dentro da aliança a opção foi investir mais em outros serviços mais complexos que possam trazer uma necessidade de fazer investimentos muito maiores. Então hoje nós temos do recém-nascido que nasce ao idoso na sua fragilidade, no seu final da sua vida. Então nós temos todos os atendimentos para todas as especialidades, um atendimento muito completo, mas acima de tudo, com os melhores equipamentos e os melhores profissionais que nós temos disponíveis no nosso mercado. Tá, doutor, eu queria saber do senhor, o senhor falou de tecnologia, falou do avanço tecnológico, e outro dia eu precisei fazer um exame e o médico falou para mim: "Josélia, você procura o melhor profissional humano, porque esse exame que você vai fazer não necessariamente é uma boa tecnologia que vai dar um bom resultado, é quem opera a máquina que vai conseguir fazer com que você chegue ao melhor resultado". Eu queria que o senhor falasse acerca disso, porque hoje, recentemente até o Bill Gates falou que em 10 anos os médicos vão ser substituídos pela IA. Tem de maneira geral, as pessoas têm buscado no ChatGPT, colocado os exames, colocado o peso, a altura, e o ChatGPT tem trazido ali diagnósticos. Eu queria que o senhor, já que o senhor está aqui e vai ser um programa que vai para um público de maneira geral, para o YouTube da AMAB, eu queria que o senhor falasse acerca de medicina e tecnologia e até que ponto isso é verdade. Existem algumas coisas que a gente precisa ponderar. Primeiro, assim, sem dúvida alguma, é crucial a escolha do bom médico, mas também nós temos que levar em consideração os equipamentos. Nós podemos dar um carro espetacular para um piloto de Fórmula 1 pilotar e ele ter resultados espetaculares. Se nós dermos esse mesmo piloto um carro com a pouca potência, ele jamais vai conseguir competir de uma forma intensa. Então, o ideal é nós termos uma combinação de bons profissionais, crucial os profissionais médicos de qualidade, mas também nós temos tecnologia, porque alguns diagnósticos só podem ser feitos se nós tivermos uma tecnologia avançada. Então, o ideal é termos uma combinação de ambos, mas sem dúvida alguma é fundamental a presença de um médico bem diferenciado, mas não somente do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano e também do ponto de vista de ética. Então, acho que é preciso ter um médico completo para que nós possamos ter um atendimento adequado. E o médico pode usar o ChatGPT? Como que é essa questão da ética da medicina com a inteligência artificial? Há 10 anos eu estava na Califórnia e me disseram que haveria dentro de uns 1 a 5 anos, a substituição de todos os médicos radiologistas pela inteligência artificial. Isso tem cerca de 10 anos. Então, assim, eu acredito que o profissional que vai se diferenciar no mercado vai ser o profissional que saiba utilizar a inteligência artificial. Um paciente pode entrar no Google, na inteligência artificial e fazer perguntas e respostas, mas boa parte do tratamento adequado depende de uma empatia do médico-paciente, depende do exame físico do paciente, depende de ouvir a história do paciente e ter um poder de convencimento de que o paciente precisa aderir àquele tratamento. O que mais nós temos nos dias atuais são pacientes que acessam a internet e muitos não seguem o que é dito, ouvem parte de uma verdade, e hoje na internet, nas mídias sociais, o que a gente tem visto cada vez mais são fake news, mentiras que são dadas por diversos profissionais da área de saúde, com o objetivo primordial de captar recursos financeiros. Doutor, o que que acontece? E tem um outro detalhe que é importante, até para que a gente fale aqui, que é essa questão também da intercorrência. Por quê? Muitas das vezes um medicamento que é prescrito por um médico, por um profissional, ele pode trazer uma intercorrência. Sim. Então, e se você não souber sanar a intercorrência, de nada adianta você buscar lá no ChatGPT. Outro dia eu também fui tomar um remédio e me deu alergia. Eu precisava sanar a alergia do medicamento. Então, as pessoas têm que entender que tratamentos, que medicamentos, que tudo isso não vai gerar só efeitos positivos. Existem efeitos colaterais que são inerentes ao tratamento. Isso. E que, se não tiver um bom profissional, se confiar somente na inteligência artificial e no Google, depois você pode ficar em maus lençóis, justamente porque você não vai saber sanar as panes que são decorrências do seu tratamento, não é isso? Perfeito. E além disso, alguns medicamentos têm interação. Então, às vezes você fala: "Estou com dor de cabeça", a inteligência artificial prescreve um medicamento, sugere um medicamento.
porém você está usando outro medicamento e quando esses 2 medicamentos estão usando no mesmo momento, eles podem interagir e podem agravar um quadro clínico seu, você ficar muito mais doente devido à interação que não foi prevista. Então, muitas vezes, quando nós fazemos uma pergunta, nós não informamos a inteligência artificial uma série de informações que muitas vezes a gente nem sabe que são importantes. Então, por isso que é importante ter um médico, que o médico vai fazendo a pergunta sobre outras doenças, outras patologias, outros diagnósticos que você tenha. E a partir do momento que ele chega a esse diagnóstico completo, tanto da sua história clínica quanto da sua doença atual, ele faz o tratamento mais adequado. Acho que o médico do futuro é um médico que souber usar a inteligência artificial ao seu favor. Sem dúvida alguma, é um avanço grande que tem tido em todas as áreas, mas a substituição completa, acho que nunca vai acontecer. Acho que a parte de humanidade, do acolhimento, do relacionamento de confiança entre o paciente e o médico, a inteligência artificial jamais irá substituir. Ótimo. Ô doutor, e a questão das fake news? No âmbito da medicina, no âmbito dessas questões? Porque hoje as redes sociais, o Instagram, um universo aberto. Então, já se tinha assim, muitas crendices, muitas. Mas em relação a fake news e ao código de ética da medicina, como isso tem caminhado? Hoje em dia tem sido realmente muito preocupante o número crescente de fake news que existe na medicina com o objetivo exclusivo de captar dinheiro. Você não vê uma pessoa inventando um tratamento pelo SUS. Ela existe tratamento onde você vai fazer uma série de exames que vão custar 2, 3, 4, 5 mil reais, uma série de fórmulas de serviços parceiros que vai custar mais 3, 4, 5, 7, 10 mil reais. E, na verdade, você não vê ninguém fazendo fake news para ajudar o paciente do SUS. Na verdade, fake news existe, são pessoas que muitas vezes têm um poder de convencimento do paciente, o paciente, todo mundo com a vida muito corrida, querendo um resultado muito mais fácil, muito mais rápido, e acaba, na verdade, sendo convencido por algo que não tem nenhum embasamento científico. Então, hoje, a Associação Baiana de Medicina, onde eu sou diretor científico, nós temos trabalhado, convidado médicos éticos, corretos, que trabalham com evidências científicas, para que a gente possa ir junto. Acho que até a própria Associação dos Magistrados pode nos apoiar nesse movimento, a Associação Baiana de Imprensa, todas as entidades, porque na verdade a fake news ela é responsável pelo adoecimento. E a única pessoa que lucra com esse tipo de tratamento são as pessoas que estão fazendo uma venda de produtos de uma forma inescrupulosa, voltada basicamente ao seu lucro financeiro. Entendi. Ô doutor, e como que é uma caminhada para que se tenha uma aprovação científica? O senhor que está no Natjuz, a gente trabalha com essas questões dos pareceres, e mesmo a gente quando é magistrado, às vezes pega ali uma ação que está relacionada à saúde, a gente às vezes não compreende, e aí faz a consulta no Natjuz para ver se a pessoa se realmente se a parte tem direito ou não. E como que é isso no âmbito da medicina? Quanto tempo se estuda para se chegar à comprovação científica de que o medicamento vai ser patenteado e vai ser colocado no mercado, que um tratamento, já que o senhor traz essa questão da fake news e que tem se vendido muitos milagres aí que não acontece, como que é? Só para a gente saber. Na verdade, assim, o início de uma droga, ela precisa primeiro ser aprovada. Existem algumas fases da aprovação daquela medicação. Tem estudo fase 1, estudo fase 2, estudo fase 3, onde você vai ver a questão de segurança, a questão do resultado das medicações. Então, muitos dessas drogas demoram 5 anos ou até mais para ser aprovadas. E hoje em dia, o que nós vemos muitas vezes, por incrível que pareça, é que, além de as pessoas prescreverem medicações sem embasamento científico, se você ler o rótulo e você estudar o que está dentro do produto, é diferente do que está no rótulo. Então, tem um professor da Universidade Federal da Bahia, também é diretor lá do Hospital Aliança, que é o Dr. Raimundo Paraná, que ele tem um projeto de pesquisa com a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. O que é que ele faz nesse trabalho? Ele pega os produtos que são vendidos através dessas fórmulas milagrosas que são realizadas, e ele estuda no laboratório de farmácia o que é que está compondo aquela medicação. E muitas vezes o que está compondo realmente, segundo o estudo lá na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Farmácia, é diferente do que está no rótulo. Então, assim, é algo como esses medicamentos não são vendidos por uma farmacêutica numa farmácia, eles ficam muitas vezes ali no balcão, Clínica. assim como na clínica também, assim como no próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, um antibiótico para você comprar, você tem que comprar entregando a solicitação no balcão. Todos aqueles medicamentos que estão no prateleira são medicamentos que não têm nenhum tipo de controle
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos. No Brasil também, tudo que está em prateleira não tem um controle. O médico pode fazer uma prescrição e a fórmula ser completamente diferente. O paciente vai ter um bem-estar e alguns pacientes estão viciados e não conseguem abandonar parte desses suplementos que são usados hoje em dia. Tem pacientes que desenvolvem tumores de fígado, elas precisam parar, elas falam: "O bem-estar que eu sinto com esse medicamento, esse suplemento é Um tamanho que eu não pico. consigo mais parar". É. Ô doutor, outra coisa, a questão da saúde mental, da saúde psicológica, até como a gente está num podcast de associação, essa questão laboral hoje, das doenças psicológicas, psicossomáticas, psiquiátricas, isso hoje é algo que realmente é uma realidade. E eu queria saber se o Aliança, se a Redditor tem uma equipe, tem uma área que é destinada à questão da psiquiatria, da psicologia, como que isso funciona? Nós temos uma equipe em todos os hospitais da Rede Dó, temos equipe de psiquiatras para dar apoio aos pacientes, temos a equipe de psicólogas que dá apoio aos funcionários também, e tem uma série de projetos de engajamento dos funcionários, de atividades lúdicas, de atividades a céu aberto, de festas. Então a gente procura cada vez mais engajar os profissionais, inclusive como exemplo, até 2019 3 anos, 1 ano em 2017, em todos os hospitais do Brasil, existe uma associação chamada Associação Nacional dos Hospitais Privados. Então, antes da pandemia, ela fazia uma avaliação qual é o hospital que tem o maior engajamento do Brasil, dos seus funcionários. Os funcionários votavam. Então, em 2017, o Aliança foi o vice-campeão, 2018, o Aliança foi o campeão, 2019, o Aliança foi campeão, e aí em 2020 teve a pandemia e acabou não voltando essa eleição. Mas, de uma forma geral, nos últimos anos, o Aliança 2017, 18, 19 ficou na frente de todos os hospitais do Brasil. Então é uma grande preocupação, porque você não tem como tratar bem um paciente, Se não você tem não como estiver se bem. você não estiver bem com você mesmo. Então, assim, um dos principais objetivos da rede, efetivamente, é engajar os seus profissionais para que todos eles possam juntos acolher melhor os pacientes. E para o público em geral também tem as especialidades médicas voltadas para a Tem. psiquiatria. Todos os pacientes que internam, muitas vezes, assim, o paciente quando interna no hospital, precisa fazer uma cirurgia, o paciente está fragilizado. Sim. Então, quando ele é submetido à cirurgia, que ele fica limitado, alguns pacientes estão bem do ponto de vista mental, mas estão com um problema de saúde que não permitem que ele vá para casa. Então, muitos desses pacientes têm problemas psicológicos, têm problema de depressão, têm problema de ansiedade, e nesse sentido nós temos uma equipe de psiquiatras, uma equipe de psicólogos para dar suporte a esses pacientes nesses momentos difíceis. Então, assim, muitos pacientes não entendem. Eles falam assim: "Eu estou com a cabeça ótima", fala, a gente tem que explicar para ele a fragilidade que ele tem no corpo, apesar da cabeça estar muito bem, e o psiquiatra e o psicólogo são cruciais nesses momentos para poder amparar os pacientes. Ótimo. O doutor Hélio, e o que o senhor entende aí nos últimos anos, o senhor que já está há bastante tempo à frente do Rede Aliança, qual foi o maior avanço que o hospital teve nos últimos anos? Voltado para o público que vai ser atendido, que vai ser assistido. Eu vou lhe falar o que nós tivemos nos últimos anos, com a entrada do Hospital Star, o investimento de uma série de equipamentos que foram feitos aí, vieram vários médicos novos, foram contratados para a rede, mas eu vou falar assim, daqui até o final do ano, o que é que vai acontecer de mudança? Até o meio do ano nós vamos estar implementando um serviço de check-up. Então, dentre as formas de se tratar o paciente, uma das mais importantes é o diagnóstico precoce. Então, mais importante do que ter um bom médico, mais importante ter um bom equipamento, é você fazer um diagnóstico precoce. Se você diagnostica um tumor de mama numa fase bem inicial, você tira só um pedacinho da mama. Se é numa fase avançada, você tem que tirar toda a mama, tem que fazer radioterapia, tem que fazer quimioterapia. A sobrevida da paciente é maior, a paciente é mutilada, ter que perder a mama para uma mulher é algo muito difícil. Então, o check-up é uma forma de se fazer o diagnóstico precoce, reduzir os custos do sistema de saúde, já que há uma necessidade cada vez maior de todos nós pensarmos na sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e também do sistema de saúde suplementar, e um benefício para o paciente. Não todos se beneficiam. O plano de saúde, porque tem um diagnóstico precoce e diminui a sua sinistralidade. O paciente que tem um diagnóstico precoce não precisa fazer um tratamento mais invasivo, que venha a mutilar a paciente, e também
a própria sociedade que acaba se beneficiando. Então, até o meio do ano nós vamos ter um projeto de check-up, vai ser um projeto inovador e que nós vamos ter, sem dúvida alguma, um projeto que todos nós vamos nos orgulhar. Até o final do ano nós vamos ter também a Oncologia Dó. Então nós estamos trazendo para dentro do Hospital Aliança alguns dos melhores profissionais do estado da Bahia, conceituados não somente aqui no nosso estado, mas nacionalmente, e nós teremos dentro do próprio Hospital Aliança uma área para poder fazer diagnósticos avançados, tratamentos avançados. Estamos recebendo o melhor aparelho de radioterapia disponível no mercado, o melhor aparelho de diagnóstico de câncer chamado PET-CT disponível no mercado baiano. Então, os investimentos são gigantescos que estão sendo feitos e, sem dúvida alguma, vai revolucionar a medicina, não somente da Bahia, acho que todo o Nordeste, Centro-Oeste e Norte, ninguém vai ter um hospital tão diferenciado em equipamentos, em profissionais. A gente espera aqui criarmos um hub de serviço onde pessoas de outros estados venham para cá para se tratar. Sim, e qual é o parâmetro para que os senhores utilizam para criar esses serviços? Os parâmetros são internacionais ou nacionais? Quais são os hospitais? Para a gente saber, por exemplo, eu tenho na Bahia, eu tenho em Salvador, acesso a um hospital que tem como parâmetro é internacional, nacional, quais são os hospitais referência? Citando assim como exemplo, nós tivemos no ano passado o G20, uma reunião onde Salvador foi uma das sedes do G20. E 6 meses antes de iniciar as visitas de vários, gestores, coordenadores, ministros de diversos países, presidentes, veio um diretor médico de uma embaixada brasileira, que ele é diretor médico de toda a América do Sul, de uma embaixada. Ele foi lá no Hospital Aliança para conhecer, que ele queria que o Aliança fosse a referência para todos os pacientes daquele país, se tivesse algum problema de saúde aqui enquanto ele estivesse aqui em Salvador. A primeira pergunta que ele fez foi: quanto tempo é o tempo porta-balão? O paciente, quando chega na emergência com a suspeita de infarto, em quanto tempo você trata? Aceito mundialmente até 90 minutos. O Aliança faz abaixo de 60. Então, dos 78 hospitais da Rede Dó, o Aliança nos últimos 3 anos foi o melhor dos 78 em um ano. No ano seguinte foi o segundo melhor e no terceiro ano foi o melhor hospital dos 78 hospitais. Então, você tem hospitais extremamente conceituados no Brasil e você ficar entre os melhores. Aí o diretor da América Latina dessa embaixada falou assim: "Não, com esse número já dá para falar um pouco do que é a qualidade do trabalho de vocês". Isso o senhor coloca como o principal fator, o atendimento humano, o treinamento da equipe? Qual é o principal fator de conseguir os números que o senhor consegue, que eles conseguem? Na verdade, primeiro, treinamento. Segundo, engajamento, que você só consegue com profissionais motivados. E terceiro, a equipe de excelência também que trabalha no hospital. Então nós temos assim equipamentos de ponta, temos uma equipe engajada, temos profissionais das diversas áreas extremamente, orgulhosos do trabalho que fazem e indiretamente. Eu particularmente tive um exemplo dentro da minha família, uma pessoa teve um infarto, diagnosticou tardiamente, o coração deixou de funcionar, ela faleceu com menos de 70 anos. Uma outra pessoa teve um infarto, foi tratado rapidamente, já tem 86 anos de idade e está com a vida super ativa. Então, uma das formas de você tratar efetivamente o paciente e ter um resultado perfeito é ser ágil, tanto no infarto quanto no AVC e no derrame cerebral. E eu gostaria que o senhor falasse agora como funciona o Natijus. Como é a parte médica do Natijus, que a gente faz a consulta, tem os pareceres, mas como tudo funciona, o senhor poderia explicar pra gente? Na verdade, há cerca de 4 anos atrás, foi firmado uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Associação Baiana de Medicina. Então, nós temos dentro do Natijus uma equipe médica excelente, profissionais extremamente bem preparados, éticos, corretos, mas por outro lado, eles não conseguem ter um conhecimento amplo da medicina. Então, muitas vezes eles têm que dar pareceres sobre uso de canabinoides, cannabis medicinal ou maconha, ou testes com exome e genoma genéticos. Eles não têm um preparo adequado para poder fazer, são profissionais, são gastros, são cardio, são pediatras, endocrinologistas, eles não têm uma formação. Então, através dessa parceria, onde eu sou coordenador científico do Natijus, eu convido profissionais que são profissionais de referência na Bahia para treinar os médicos do Natijus e tirar dúvidas. Então, por exemplo, na questão do canabinoide, trouxemos Durval Crachete, é um professor titular da Universidade Federal da Bahia, anestesista, que fez o protocolo de uso de canabinoides da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, pessoa extremamente conceituada.
para falarmos sobre o uso de exome e genoma em pacientes com autismo, que estavam tendo muitas demandas judiciais, nós chamamos a professora Betânia, professora titular da Universidade Federal da Bahia, professora titular da Faculdade Baiana de Medicina. Então, essas pessoas fazem uma apresentação teórica, depois elas discutem com os médicos da Natijus, tiram dúvida, e a partir daí os médicos se sentem mais seguros em dar pareceres em áreas que fogem um pouco do dia a dia dos profissionais de saúde do Natijus. Sim. Qual a maior demanda do Natijus? Nos últimos anos tem crescido muito canabinoides e tem crescido muito também autismo. São Autismo. 2 dos temas que têm trazido bastante discussão e necessidade de um apoio cada vez maior. Doutor Hélio, assim, na verdade, o que nós observamos hoje é que tem um grande número de pessoas sendo diagnosticadas com o espectro autista, e tem várias falas, o senhor já chegou a estudar sobre isso, o que a sociedade atual tem adotado para ter um número maior de autistas que antes não se tinha, ou antes não se tinha o diagnóstico? Porque eu penso o seguinte, pode ser que antes tivéssemos os casos, mas a medicina menos avançada não conseguia diagnosticar. Ou não, realmente o comportamento das mães, das gestantes, o perfil de uma gestação mais tardia, o que que tem impactado? Eu acho que a gestação, o pai mais velho tem uma associação direta, mas não há dúvida que tem tido um número cada vez maior de Uhum. diagnóstico. Antes o autismo tinham critérios específicos, hoje é dito que é o transtorno do espectro. Então, na verdade, houve uma abrangência muito maior. Várias pessoas, inclusive, que não têm autismo, são colocadas como se tivesse. E uma das grandes discussões que tem hoje, no final do ano passado, a Associação Médica Americana, uma das mais conceituadas do mundo, publicou que não há uma necessidade formal de se fazer tratamentos muito prolongados, com 60, 80 horas, que os pacientes não se beneficiam. Então, na verdade, parte do tratamento que tem sido feito hoje é envolvimento cada vez maior dos pais. Então, se claro que precisa de tratamentos, vários tratamentos podem apoiar esses pacientes, mas o que a gente tem visto muitas vezes são tratamentos que não têm embasamento científico nenhum. Canabinoides que não têm embasamento científico, lavagem intestinal com ozônio para crianças. O autismo não tem nenhuma inflamação. Tem médicos que estão prescrevendo drogas anti-inflamatórias para tratar autismo. Então, na verdade, a coisa mais importante hoje em dia é procurar um médico, um psiquiatra, um neurologista capaz, atualizado e participar de uma série de discussões que têm sido feitas, mas é um tema que tem trazido muito à tona a judicialização na saúde. E o Natijus tem sido bastante demandado nessa área. Isso, nós agradecemos também a questão do Natijus, porque ajuda muito nessa quando você tem uma dúvida ali no processo, ou até mesmo nas questões se deve-se ou não deferir uma tutela, ou julgar o não procedente, né, é um braço do poder judiciário. Isso. E o Conselho Nacional de Justiça tem estimulado cada vez mais aos tribunais de justiça investirem no Natijus e também que os juízes e desembargadores venham a usar esses pareceres. Então, muitos dos pareceres hoje são compartilhados através do e-Natijus entre vários estados, várias discussões são realizadas. O próprio Conselho Nacional de Justiça solicitou recentemente um parecer sobre o transtorno do espectro autista e um centro de medicina baseado em evidência do Sírio-Libanês deu um parecer muito robusto, baseado em evidência científica, e realmente essa tem sido uma forma de amparar e de tentar reduzir parte do que existe de fraude, parte do que existe de desperdício e proteger as crianças, que é o bem principal que nós precisamos cuidar. Isso. Ô, doutor Hélio, eu queria que o senhor deixasse, vamos aqui para os finalmente, queria que o senhor deixasse um recado para os magistrados, para a Associação de Magistrados. Mais uma vez quero agradecer ao senhor por estar aqui e também pela parceria que o senhor tem com o Poder Judiciário. Convidar o senhor para esse podcast também é uma forma de gratidão por todo o apoio, por tudo que a Rede Dora e que o senhor tem feito pelo tribunal e pelos magistrados. Então eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os associados, para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu queria agradecer ao nosso presidente Júlio Travessa pelo convite. Para mim tem sido um prazer imenso. Boa parte dos meus amigos que eu fiz ao longo de minha vida são magistrados. Eu jogo futebol no Clube dos Magistrados há 40 anos. Então, ao longo desses anos, a gente pode criar laços de amizade, de confiança, de respeito e de admiração de um pelo outro. E a Rede D'Or está aqui, tem ao longo desses últimos anos crescido bastante. Temos hoje o Hospital Aliança Star, o Hospital Aliança, mas temos também hospitais excepcionais, como é o próprio Cardiopulmonar, o Hospital São Rafael, o Hospital do Aeroporto, que nos próximos 12 meses passará por grandes reformas e grandes investimentos, será o hospital de referência do litoral norte daqui da Bahia. E em Feira de Santana
Medicina, tem o Hospital Santa Emília, que é um hospital também que tem feito a medicina, tem conseguido revolucionar dentro daquela cidade. Então, colocar à disposição, cada um de vocês, um tratamento de qualidade técnica, um tratamento ético e um tratamento acolhedor. Estamos sempre aqui à disposição e honrados com o convite e à disposição de continuar cada vez mais trabalhando nesse laço de amizade e de parceria entre a Rede D'Or e a Associação dos Magistrados da Bahia. Para mim é um grande orgulho e mais uma vez agradeço a presença aqui. Muito obrigada, doutor Hélio. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo o nosso AmabCast e não percam os nossos próximos episódios. Curtam e compartilhem os links de acesso. Eu aguardo vocês na nossa próxima edição.